Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A videoaula de hoje vai ser uma videoaula bem especial, no qual a gente vai abordar um pouquinho a estruturação curricular, né, da educação infantil. Então, a ideia é a gente poder discutir, a gente poder entender como que se dá a nova organização curricular da educação infantil a partir da Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente vai dar uma olhadinha o que essa política curricular traz, quando ela foi homologada em dezembro de 2017, e tendo em vista toda essa reorganização curricular, né, da educação infantil, a gente também vai poder pensar um pouquinho na videoaula de hoje de como que a gente planeja e estrutura as proposições pedagógicas que são voltadas para as crianças que fazem parte, né, do público atendido na educação infantil. Lembrando, né, não custa profissionalizar que a educação infantil é a primeira etapa que faz parte da educação básica, né? A gente já viu numa videoaula onde a prof traz, então, quais são as etapas e as modalidades que fazem parte da educação básica, e a educação infantil é a primeira. E, por isso, ela é considerada a mais importante, né? Tendo em vista que é ali que se começa a base da formação escolar das crianças, tá bom? Então, para a gente poder discutir, entender um pouquinho essa mudança curricular, como que se estrutura a educação infantil a partir da BNCC, a prof preparou um material, que é um material que eu vou compartilhar com vocês agora, para a gente poder ir discutindo e interagindo por aqui, tá? É importante dizer que se tiver alguma dúvida, alguma consideração a fazer, é só deixar ali nos comentários aqui no YouTube, que a prof vai ter satisfação em estar respondendo e ajudando vocês, tá bom? Então tá aí, ó. Educação infantil a partir da Base Nacional Comum Curricular. Lembrando, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Tatiane Isaia, sou professora na Universidade Federal de Santa Maria e trabalho com as políticas públicas, né? Com as políticas educacionais. Então, vamos dar uma olhadinha aí. E um parênteses. Tem uma videoaula minha bem especial onde eu falo, né? O que é a BNCC? O que é a Base Nacional Comum Curricular? Então, se é um tema que interessa a vocês, assistam a videoaula lá que vai complementar o que a gente vai discutir hoje aqui, tá bom? Então, vejamos, né? A estrutura da educação infantil de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Bom, então é importante a gente sinalizar que as premissas legais e conceituais que balizam atualmente a educação infantil, elas estão preconizadas em dois documentos importantes. A própria BNCC, né, que, como eu disse para vocês, ela foi homologada em dezembro de 2017, essa parte da educação infantil e junto com o ensino fundamental, mas lá no contexto da educação infantil, a gente não utiliza só a BNCC, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que é um documento, né? Alguns alunos, algumas alunas me perguntam aqui na universidade, prof, as diretrizes caíram quando a BNCC foi homologada? Não, as diretrizes continuam valendo e é um documento importantíssimo, né? Então, esse documento, junto com a BNCC, vai balizar essa nova estrutura da educação infantil. Bom, mas tendo em vista essa estrutura, né, nós precisamos entender, então, que ela se dá a partir de três elementos fundamentais. O primeiro elemento são os eixos estruturantes da educação infantil, certo? Então, nós temos esses eixos, foram preconizados lá nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, e lá já se dizia que os dois eixos estruturantes da educação infantil são as interações e as brincadeiras, certo? A BNCC, então, resgata esses eixos estruturantes e é a partir dele, então, que a BNCC vai criar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né? Que são 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, e como o próprio nome já diz, se é direito da criança, né? Logo, é um dever da escola, da instituição da educação infantil, garantir que eles sejam atingidos. Bom, então nós temos os dois eixos estruturantes, nós temos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, e vamos ter os 5 campos de experiências, né? Então, os campos de experiências, eles vão estar organizados dentro da BNCC a partir do grupo de faixa etárias,
né? Então, são 5 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Cada grupo de faixa etária vai ter os seus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E esse é um elemento importantíssimo na base, tá? Então, vejam, eu trago essa imagem que está lá dentro do documento, né? Na parte que vai falar sobre educação infantil. E a gente tem o que, então? Nós vamos ter, junto com todos esses, com esses 3 elementos que eu acabei de citar, nós temos no topo as competências gerais, né? Que são 10 competências gerais. Tem uma videoaula minha aqui no canal também, onde eu discuto sobre essas competências, né? Junto com a questão da educação integral, que são as 2 premissas principais da BNCC. Então, essas 10 competências gerais, elas precisam ser introduzidas na educação infantil, ampliadas no ensino fundamental, até serem plenamente consolidadas no ensino médio. Tendo em vista isso, a educação infantil, embora algumas pessoas discutam muito sobre isso, né? A BNCC vai dizer que na educação infantil, sim, também já se trabalha para se desenvolver competências, né? E não só para desenvolver competências, para fomentar uma educação integral, né, no contexto da formação dessas crianças. Então, a gente vai ter lá as 10 competências gerais que vão ser introduzidas, né, na educação infantil. Junto a isso, então, como eu disse para vocês, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os campos de experiências dentro dos 3 grupos de faixa etária, né? Que aí é importante a gente ter bem claro que a BNCC traz uma nova nomenclatura para o contexto da educação infantil. Se antes a gente usava creche, pré-escola, agora nós temos uma nomenclatura que se diferencia um pouquinho, né? Ou seja, as crianças que fazem parte do grupo da faixa etária de 0 a 1 ano e 6 meses, são crianças que estão dentro, né, do grupo dos bebês. Essa é a nomenclatura que a base traz. Por isso que quando a gente abre lá o documento, e eu convido todas e todos a olhar o documento, é importante, né? A minha videoaula é para uma explicação mais detalhada, mas a leitura do documento é fundamental na formação dos educadores e das educadoras que trabalham na educação básica, tá? Porque quando vocês forem abrir lá a parte da educação infantil, vocês vão ver que tem quadros organizados, né, a partir dos campos de experiência, e no quadro do grupo dos bebês, que é essa faixa etária que eu estou falando aqui primeiro, nós vamos ter os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que são específicos para as crianças dessa faixa etária. A segunda faixa etária que nós temos dentro da BNCC é o grupo das crianças bem pequenas. E aí nós vamos ter crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Então, lá vai ter, dentro de cada campo de experiência, né, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específicos para essas crianças. E, por fim, o terceiro grupo, ele é chamado de crianças pequenas, né? É aquele grupo lá que a gente considerava da pré-escola, né? Normalmente a gente organiza pré-1, pré-2 ou pré-A, pré-B, não é mesmo? Agora a BNCC vai dizer que essas crianças estão dentro do mesmo grupo, que é o grupo das crianças pequenas, e ali nós vamos ter crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, certo? Então, dentro da base, em cada campo de experiências, nós vamos ter lá, né, a coluna de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específico para esse grupo, para essa faixa etária. Um elemento que é importante a gente sinalizar, e que eu gosto muito de dizer isso nas minhas aulas, né, é que nós, a partir da BNCC, nós temos que pensar em proposições pedagógicas, e lembrando que quando a prof fala proposições pedagógicas, são aquelas atividades que a gente planeja, né, atividades pedagógicas intencionalmente estruturadas a partir do que consta na BNCC, né? E tendo em vista aquilo que a gente quer desenvolver nas crianças. Então, quando a gente for pensar em proposições pedagógicas e também na organização do contexto escolar dessa educação infantil, nós temos que gradativamente ir nos acostumando com a ideia da multidade dentro da mesma turma. Porque, como vocês estão vendo, né, aqui dentro da base, é essa a ideia.
as crianças serem organizadas em turmas de multi-idade. Então, um exemplo, se eu vou ter lá a turma dos bebês, eu vou ter dentro da mesma turma crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. Se eu vou ter a turma das crianças bem pequenas, eu vou ter dentro da mesma turma, não é mesmo? Crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E se eu tenho a turma das crianças pequenas, logo, dentro desta mesma turma, terão crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, né? Porque a gente precisa lembrar que quando as crianças fazem 6 anos, elas, segundo a legislação, precisam estar no primeiro ano, né? Então, esse movimento da multidade na educação infantil é um movimento que já vem acontecendo, tá? Não é uma novidade, já existem escolas, instituições adotando esse movimento, né? E traz, assim, muitos ganhos, muitos benefícios para as crianças. Então, tá aí, né? Vamos, só voltando um pouquinho aqui, né? Então, a estrutura da educação infantil se dá a partir, né, desses 3 elementos que a prof apresentou. Eu vou agora me debruçar a cada um deles para que a gente possa entender melhor, tá? Então, os eixos estruturantes da educação infantil, como eu já disse para vocês, eles vêm lá desde as diretrizes curriculares nacionais, que foram publicadas, né, em 2010. Esse material, ele está disponível na internet, é só colocar lá no site, vale muito a pena a leitura, né? Importantíssimo ler, ele está dentro do site do nosso Ministério da Educação, é uma leitura gostosa, interessante, vale a pena conhecer, mas então essas interações e brincadeiras se tornam os 2 eixos estruturantes. E tendo em vista o fato de serem 2 eixos estruturantes, né, a gente precisa compreender que eles perpassam toda e qualquer prática pedagógica que vai acontecer no contexto da educação infantil, né? Então, esses 2 eixos estruturantes, eles precisam estar presentes no dia a dia da educação infantil. Toda e qualquer prática que se for fazer lá junto com as crianças, não é mesmo? Precisa ter as interações e as brincadeiras. O que as diretrizes vão dizer sobre as interações e as brincadeiras? Interações, essas crianças precisam interagir entre elas, né? Criança, adulto. E lembrando a questão da multidade, né? Não é interagir só com os meus pares que têm a mesma idade que eu, mas é também interagir com crianças mais velhas, mais novas, essa é a ideia das interações. E, ao mesmo tempo, as brincadeiras, ou seja, o lúdico, né? A ludicidade, que é tão importante dentro desse movimento do aprender e do se desenvolver das crianças. Então, esses 2 eixos, como que eu posso dizer? São 2 eixos que eu não trabalho primeiro as interações, depois as brincadeiras. Eles precisam estar acontecendo ao mesmo tempo, tá? Eu não tenho, assim, muito tempo aqui, a ideia é explanar mais sobre o que está na BNCC, mas a gente vai fazer uma videoaula onde a gente possa explicar um pouquinho como pensar esses 2 eixos na prática, né? Como trabalhar com eles na prática ali, como pensar atividades a partir deles. Bom, então, já vimos lá, né, a questão dos eixos estruturantes, e vamos agora conhecer um pouquinho, então, entender um pouquinho os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Então, como eu disse para vocês, lá dentro da BNCC, nós temos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Volto a repetir. Se são direitos, né? Logo, é dever nós, professoras e professoras que trabalhamos na educação infantil, garantir que eles aconteçam lá no contexto da formação integral das crianças, tá? Um outro ponto que é importante, assim, eu gosto muito de trazer isso, é a gente pensar, né? Direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né? Embora a BNCC não diga, né? Não está nem nas referências lá, mas ela está se apropriando aí de Vygotsky, né? A gente que estudou aí a psicologia da educação enxerga Vygotsky quando ele vai falar em direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Por quê? Porque Vygotsky já dizia, né, que a criança, quando aprende, se desenvolve. Quando se desenvolve, aprende, né? Um movimento que é contínuo. Eu aprendo, desenvolvo, aprendo, desenvolvo e assim sucessivamente.
Então, é essa a ideia, né? Ao garantir esses 6 direitos, eu estou favorecendo o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças da educação infantil, dessas crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Então, é a gente se debruçar na teoria vigotskiana. Quem ainda não leu Vygotsky tem que ler, importantíssimo na formação, né? Para entender que quando eu garanto o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se, eu estou garantindo uma formação integral, uma formação plena, né? E formação integral e formação plena está diretamente relacionado ao desenvolvimento da aprendizagem dessas crianças, tá bem? Então, esses são os 6 direitos. E olhem como é interessante, né? Quando a gente vai olhar cada um deles, a gente se depara com questões bem interessantes. Mas antes de olhar cada um deles, a prof pegou uma citação da BNCC, que é uma citação, então, que vai nos explicar, né? Vai conceituar, afinal de contas, o que são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né? Então, asseguram as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-lo, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Então, é isso. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento é assegurar essas condições, né, para que as crianças possam viver esses desafios, se sintam provocados a resolvê-las e tendo em vista a faixa etária de cada um. É por isso que é importante a gente fazer a leitura da BNCC para entender, bom, se eu preciso trabalhar a partir dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, como que eu vou pensar e planejar minhas proposições pedagógicas, tendo em vista a faixa etária de cada criança? É esse o movimento que a gente tem que pensar, né? Que atividade eu vou propor? E aí eu volto um pouquinho aqui, justamente para mostrar, eu tentei colocar aqui nessa imagem esse movimento, né? Por que esse movimento circular? Porque não há um direito que seja mais importante que o outro, ou eu não posso pensar, bom, hoje eu vou trabalhar só o direito de conviver, né? Eu não posso pensar eles separadamente. Eu tenho que pensar que eu preciso, no meu dia a dia, lá na minha prática pedagógica, elaborar atividades que coloquem as crianças diante do desafio de resolver problemas, se sintam motivadas, né, em resolvê-los e que, ao mesmo tempo, esses 6 direitos estejam transitando na formação delas. Então, são atividades onde elas vão conviver umas com as outras e com outros adultos, são atividades onde elas vão brincar, onde elas vão participar, explorar, expressar e conhecerem, né? Tudo juntinho, tudo articulado, tudo, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, tá? E aí a gente tem que, para poder pensar nessas atividades, né, como criar essas atividades, a gente tem que conhecer cada uma delas. Aí a prof traz, assim, resumidamente, né, o que caracteriza cada um desses direitos. Então, quando a gente fala em conviver dentro da base, como eu já disse para vocês, é conviver com outras crianças e com adultos. E lembrando, conviver com outras crianças não só da sua faixa etária, mas também de faixa etárias diferentes, com coleguinhas maiores, com coleguinhas menores. Esse é o princípio do conviver, né? Porque o que a base espera, o que a base vem nos dizer? Que é importante a criança participar de pequenos e grandes grupos, utilizar diferentes linguagens nesse convívio, né? Porque existem várias formas de se comunicar, e aqui entram a linguagem corporal, a linguagem verbal, a linguagem gestual, a linguagem sonora, a própria linguagem das libras, não é mesmo? Então, a importância dessas múltiplas linguagens dentro desse conviver, né? Assim como a questão de ampliar o conhecimento de si e dos outros, ampliar o respeito às culturas distintas e ampliar o respeito às diferenças entre as pessoas. Então, o conviver permite a essas crianças
vivenciarem situações de comunicação, de participação, de integração e principalmente de conhecimento de que existem culturas distintas das suas e que não há uma cultura melhor ou pior, né? Há culturas distintas e aí a gente já começa a pensar que esse conviver ajuda a criança no desenvolvimento da empatia, né? Ajuda a criança no desenvolvimento da sua sociabilidade, das suas relações inter e transpessoais, né? Então é um direito fundamental na formação. Não que os outros não sejam, porque vocês vão ver que eu vou dizer isso para todos, né? Porque a gente tem que pensar que todos se articulam, porque o que a gente está prevendo no contexto da educação infantil é uma educação integral, que é uma das premissas da BNCC. E essa educação integral está respaldada pelo conceito de aprendizagem e desenvolvimento que o Vygotsky nos traz, tá? Aí o próximo direito de aprendizagem e desenvolvimento é o brincar, né? Então tá lá as interações e as brincadeiras, veja como isso se reforça, né, dentro da base. Então, o que é brincar, gente? Brincar está diretamente relacionado, na perspectiva da BNCC, que existem diferentes formas de brincar. Não existe uma única forma deste brincar, né? Existem diferentes formas e essas diferentes formas precisam estar presentes no contexto da educação infantil. Pode ser um brincar direcionado, pode ser um brincar livre, pode ser um brincar com brinquedos estruturados ou principalmente um brincar com brinquedos não estruturados, né? O brincar heurístico, que é um modo de brincar tão significativo, né? Se alguém nunca ouviu falar sobre o brincar heurístico, vale a pena pesquisar, tem muito material interessante sobre isso, principalmente da Teoria Pickler, e vale muito a pena conhecer. Eu tive o privilégio de conhecer escolas no estado de São Paulo, em alguns municípios de São Paulo, que já usam muito brincar heurístico, né? Então fica aí uma dica para vocês. Brincar em espaços distintos em tempos variados. Isso é importante, né? Vejam, o brincar, na perspectiva da BNCC, está no viés de que não é brincar só na pracinha, no parquinho, ou brincar só no pátio, brincar só na sala. Não, o brincar ele pode estar em qualquer espaço, em qualquer momento. Até na cozinha é um lugar para se brincar dentro da escola, né? Até na hora da escovação do dente pode ser um lugar de se brincar. E tempos variados, porque para a gente quebrar um pouco com aquele conceito de que tem o dia do brincar, a hora do brincar, o momento do brincar, né? Então, é quebrar um pouco com esses paradigmas e colocar a brincadeira como um processo lúdico mesmo dentro da educação infantil. E aí, de novo, aparece, né? Brincar com crianças e adultos, que é uma perspectiva bem significativa, né? Normalmente o brincar se direciona mais às crianças com as crianças, né? E a BNCC vai dizer que é importante o adulto brincar também com essas crianças, né? E brincar criança a criança com idades distintas, né? Isso é bem significativo. Brincar com diferentes culturas, né? Acesso a brincadeiras culturais. Então, trazer as brincadeiras das culturas para dentro das culturas diferentes daquela criança para dentro da escola. Né? Então, aquelas escolas que promovem a interação com brincadeiras afrodescendentes, com brincadeiras indígenas, com brincadeiras alemãs, brincadeiras italianas, não só em datas, né? Mas de modo geral, a gente poder estar valorizando isso no contexto da escola e a valorização do brincar como meio de se desenvolver, aprender, aguçar a imaginação, a criatividade e fomentar as experiências. Então, é justamente esse o olhar, né? E Vygotsky é um teórico também, né, que nos traz muito sobre o brincar, sobre a importância do brincar, porque ele vai nos dizer, né, que quando a criança brinca, ela entra em um mundo que não é aquele mundo real dela, é um mundo lúdico, é um mundo fantástico, e ao entrar nesse mundo lúdico e fantástico, essa criança está se desenvolvendo, essa criança está criando conexões no seu cérebro, né? E ela está desenvolvendo a criatividade, a imaginação, que são tão importantes para o seu processo de desenvolvimento e de aprendizado. Então, quem se interessa por esse tema, vale muito a pena ler também o Vygotsky, quando ele vai discutir sobre a questão do brincar
no desenvolvimento e no aprendizado das crianças, tá? Bom, aí a gente tem o próximo direito de aprendizagem e desenvolvimento, que é o participar. Então, lá na BNCC, a gente vai ver que o que se espera, né? Que as crianças participem ativamente com os adultos e com as outras crianças das decisões. Então, é decidir e se posicionar. Participar é isso, é a criança também, vamos pegar um exemplo assim, é a criança também coparticipe das decisões na rotina do que vai acontecer naquele dia, naquela aula, né? Porque normalmente nós professoras que trabalhamos na educação infantil, e eu trabalhei durante muitos anos, né, na educação infantil, a gente já chega com o planejamento pronto, né? Com a rotina daquele dia pronta. Ah, primeira hora, hora da brincadeira, segunda hora, massinha, terceira hora, banheiro, lanche, né? A gente vai estruturando aquilo. Só que a gente não pergunta para a criança se ela, como é que ela gostaria, o que ela gostaria de fazer naquele dia, como que ela gostaria que fosse organizadas as proposições pedagógicas naquele dia. Claro que a criança não tem conhecimento para dizer, ai, prof, vamos fazer um desenho assim assado, né? Mas vamos pensar que eu propus que hoje nós vamos fazer um desenho. E as crianças podem, trazendo um exemplo, participar no sentido de dizer assim, olha, eu quero usar giz de cera. Ah, mas eu acho melhor usar lápis de cor, eu quero usar canetinha. Vocês entendem? Já é um movimento de tornar mais democrático os processos que essa criança está vivendo e mostrar para a criança que ela também tem voz, que ela também tem, né, participação, envolvimento naquilo que está acontecendo. Então, eu coloquei 3 elementos aí que a BNCC vai trazer, né? Participar no planejamento da gestão da escola, então participar do ambientes e tempos, escolhas das brincadeiras, né? Então, hoje a prof pensou que nós vamos fazer tal atividade. Onde que a gente pode ir fazer essa atividade? Vamos sair um pouco da sala. Onde você sugere que a gente possa ir fazer essa atividade? Né? Perguntar para a turma. Que tempo vocês acham que a gente precisa para fazer essa atividade? Né? Ou ainda, que brincadeiras nós vamos fazer hoje na aula? Né? Então, é esse o movimento de participação, dar voz para essas crianças, né? Atividades propostas pelo educador, a escolha dos materiais, que foi aquele exemplo que eu dei. Então, vamos supor, a prof pensou que hoje nós vamos fazer um desenho livre, um autorretrato. Que materiais a gente vai usar para fazer esse autorretrato? A gente vai usar uma folha de que tamanho? A gente vai usar folha ofício, nós vamos usar cartolina, nós vamos usar, quem sabe, uma lixa, nós vamos usar giz de cera, nós vamos usar tinta. Então, as crianças poderem participar dessa escolha, né? E a realização das atividades da vida cotidiana, que foi aquilo que eu falei no início. As crianças, por exemplo, a professora pode dizer, hoje nós temos isso, isso e isso para fazer. Qual é a ordem que nós vamos fazer tudo isso? Como é que nós vamos organizar a nossa rotina hoje, né? Então, o participar está diretamente relacionado a essa questão mais democrática do processo pedagógico, já desde a primeira infância, tá? Bom, e o explorar, né, que é tão bonito, tão amplo, né? Quantas coisas, quantos elementos as crianças podem explorar na educação infantil. E às vezes a gente fica restrita só a alguns elementos, né? Então, a BNCC vai nos dizer que o explorar ele está diretamente relacionado a diversas modalidades. Né? Então, explorar o universo da arte, explorar o universo da escrita, explorar o universo da ciência, da tecnologia, né? E quando eu falo arte, nós temos que ter muito claro que a arte, né, ela não envolve só, vamos dizer assim, as artes plásticas. Não, as artes plásticas estão também ali, mas junto está o teatro, a dança, a música, né? A gente sabe que no contexto da educação infantil, o desenho e a música estão sempre muito presentes. Né? As crianças desenham, elas pintam, elas escutam música, mas nós precisamos ir além, nós precisamos propor proposições pedagógicas que realmente trabalhem, explorem a música na sua essência, o teatro na sua essência, né? A dança na sua essência, as artes visuais, as crianças poderem ser produtoras,
dessa linguagem artística, né? E não apenas reprodutoras. Essa é a ideia. E a escrita, né? A escrita é uma outra modalidade, porque as crianças precisam explorar os usos e funções da escrita. E isso não quer dizer, de modo algum, alfabetizar na educação infantil, né? Não é esse o viés, mas é o viés de poder colocar as crianças imersas a esse universo para que elas possam entender os usos e funções da escrita e, ao compreender esses usos e funções, desenvolverem o apreço, né? Aguçar esse gostinho por esse universo. E aí a gente tem um leque de literatura infantil que nos ajuda nisso, né? De diferentes gêneros, desde a poesia, como da história, enfim, né? Que a criança possa explorar a ciência, né? Que é tão bonito a gente ver as escolas de educação infantil que, por exemplo, levam as crianças para tomar um banho de chuva. Isso é explorar a ciência, né? Entender o que é a chuva, como que ela se forma, porque ela nos molha, porque ela molha a terra. Entender, enfim, o sol que nos aquece, a chuva que transborda rios, e vivenciar a ciência de um modo muito intenso com o corpo, né? Esse é o viés desse explorar. E junto também, não menos importante, a tecnologia, né? Porque nós sabemos que hoje as crianças estão imersas ao uso do celular, né? E a gente possibilitar que elas conheçam a tecnologia não como meros usuários, mas também como criadores de conteúdo digital, né? Então, ensinar as crianças poder... Vejam como é gostoso quando a gente coloca elas para gravar um vídeo, para depois elas se olharem num vídeo, e isso tudo com muito sentido e significado, né? Porque, de novo, a BNCC vai dizer que nós, quando trabalhamos as tecnologias, desde a educação infantil até o ensino médio, é justamente para tirar as crianças e os jovens de meros usuários para sujeitos que sejam produtores de modo crítico e consciente, né, das tecnologias. E isso precisa ser, desde a educação infantil, muito bem explorado. E existem N aplicativos também muito interessantes, muito didáticos, que podem ser utilizados, né, desde que se pense com muita cautela e que haja uma intencionalidade pedagógica. Não é só colocar para passar tempo, né? Precisa ter uma intencionalidade pedagógica. Ou seja, eu vou usar essa tecnologia para ajudar no aprendizado e no desenvolvimento, tá? Bom, então, ao explorar essas diversas modalidades, né, a gente vai estar, então, diretamente trabalhando movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos e elementos da natureza, né? Então, é um direito muito bonito, muito significativo e com um leque de possibilidades pedagógicas aí, tá? Bom, e aí a gente tem o expressar, né? Lembrando, a prof quer sempre sinalizar, né? Eu estou indo uma de cada vez aí, mas isso não quer dizer que uma seja mais importante que a outra ou que eu tenha que trabalhar separado uma da outra. Lembrem aquele slide que eu mostrei ali do movimento, né? Todas são importantes, todas se articulam entre si. Eu só separei para fins didáticos, para a gente entender um pouquinho o que está na BNCC. Bom, o expressar. Então, expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, através de diferentes linguagens. Então, tá aí, né? Sujeito dialógico. Vejam que a gente vê aí emprestado da BNCC as concepções de Freire, né? De Paulo Freire, quando ele vai dizer que o sujeito dialógico é justamente aquele sujeito que se relaciona com outros, né? Que se expressa, que se comunica, e ao se relacionar, se expressar e se comunicar com os outros, ele se transforma e também transforma os outros, não é mesmo? Então, quando a criança tem a possibilidade de se expressar, ela vai estar significativamente contribuindo para o seu desenvolvimento, para a sua aprendizagem, porque, vejam bem, expressar como sujeito dialógico criativo
e sensível, através das diferentes linguagens. Então, expressar o quê? As suas necessidades, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas dúvidas, as suas hipóteses, as suas descobertas, as suas opiniões, os seus questionamentos. Então, é uma criança que se expressa nessas múltiplas linguagens, porque a gente sabe que as crianças não se comunicam com a gente apenas com palavras, não é mesmo? Elas se comunicam com gestos, elas se comunicam com sons, elas se comunicam com emoções, elas se comunicam através dos desenhos, elas se comunicam de diferentes formas. E isso precisa ser muito bem explorado, né? Porque quando uma criança se expressa conosco, nós temos que ter a sensibilidade de saber escutar. E saber escutar essas diferentes formas de se comunicar, né? E isso é bonito porque vem lá do preceito da escuta sensível de Loris Malaguzzi, que é o pai, né, da abordagem Reggio Emília. Então isso é muito importante. Fica essa dica também. Quem não conhece essa abordagem, vale a pena ir atrás e conhecer, porque a BNCC se inspira muito nela. Bom, e aí a gente vem para o conhecer-se. E aí o conhecer-se está diretamente relacionado, né, a um processo aí de descoberta da própria criança, né? O que é o conhecer-se? É construir uma imagem positiva de si, construir sua identidade pessoal, cultural, social, né? Construir uma imagem positiva do grupo social ao qual pertence. Então, essa criança precisa se entender como um sujeito pertencente de algum grupo, mas ao mesmo tempo ela precisa ver que ela tem uma individualidade, que é só dela e não é de mais ninguém, e que essa individualidade não é algo negativo, é algo positivo, né? Por isso que aí diz, construir uma imagem positiva de si. Então, tudo isso por meio das experiências durante os cuidados recebidos, as interações estabelecidas, as brincadeiras realizadas, a interação com as diferentes linguagens, experiências vividas na escola, na família e na comunidade. Então, conhecer-se é muito significativo nessa formação integral das crianças. E a gente sabe que leva a ganhos muito significativos no desenvolvimento psicológico das crianças, tá? Então, tá aí. A gente pôde, então, olhar, né? A prof vai só voltar aqui para voltar na ideia do movimento, né? A gente pode conhecer um pouquinho o que diz cada um dos direitos, lembrando que eu trouxe só aquilo que é mais importante dentro de cada um deles. Vale a pena ir lá na BNCC e ler sobre cada um deles de modo bem completo, tá? E ao ler cada um deles, a gente já tem que ir fazendo um movimento, né, de pensar, bom, quais são as atividades, né? Quais são as proposições pedagógicas que eu posso pensar lá para minhas crianças da educação infantil que contemplem esses direitos, né? Então a gente precisa estar pensando, porque esse é o grande objetivo. Se existe uma nova estruturação da educação infantil, né, não é para ela ficar bonita só no papel, ela tem que acontecer lá na prática, e para ela acontecer na prática, eu, como professora, né, ou um colega como professor, que trabalha nessa etapa da educação básica, precisa pensar nessas atividades, nessas proposições pedagógicas, tá? E aí eu trago aqui uma citação, né, uma afirmativa que me é muito significativa, que é um documento que eu vou contar para vocês que eu acabei conhecendo, estudei bastante ele, tive a possibilidade de interagir com professoras que colocam esse documento em prática, que é o QSN. O QSN é o Quadro de Saberes Necessários, é a proposta curricular da Rede Municipal de Ensino da cidade de Guarulhos, em São Paulo. Ele é um documento que está lá no site da Secretaria Municipal da Educação de Guarulhos, todo mundo tem acesso a ele. Ele foi construído pelos educadores e pelas educadoras lá daquela cidade. E eu trago essa afirmação que está lá na página 27 desse documento, porque ela é o que a gente pensa, né? Então, direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a educação infantil, que compreenda a criança como sujeito em suas diferentes formas de manifestação, objetivando romper
com práticas cristalizadas de escolarização da infância. Olhem como é forte, né? Então, o que isso quer dizer? A BNCC, ela nos convida a pensar a educação infantil, né? A partir de um olhar de que a criança é um sujeito que se manifesta de diferentes formas, que tem diferentes maneiras de aprender e se desenvolver. E por conta disso, nós precisamos romper com aquelas práticas antigas, cristalizadas da educação infantil, né? Onde existia toda uma padronização do que a criança deveria aprender, do que a criança deveria fazer. Justamente porque, né? Junto com os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, nós vamos ter os campos de experiências. Que os campos de experiências nos colocam diante do desafio de justamente pensar que, ao romper com essas práticas cristalizadas, né, de escolarização da infância, nós vamos possibilitar que as crianças vivenciem experiências, né, que elas experienciem experiências. Vejam que eu estou sendo bem enfática no que eu estou dizendo, né, porque experiência está diretamente relacionado ao fato de poder agir sobre. E para agir sobre algo, para vivenciar algo, a criança se coloca como um todo. É corpo, é mente, é emoção, né? É a criança como um todo vivendo aquela experiência. E campos de experiência, então, na BNCC, de novo, o prof vai dizer para vocês, né? Isso não está escrito lá dentro da BNCC, mas como a gente estuda um pouco da psicologia da educação, a gente percebe, né? Vamos dizer assim que a BNCC bebe lá na fonte da abordagem Reggio Emília para trazer isso para o contexto do Brasil. A abordagem Reggio Emília, fazendo um parênteses, né? Uma abordagem que surgiu lá na Itália, né? E tem toda uma proposta diferenciada de olhar esta criança da educação infantil, tá? Então, vale muito a pena conhecer. Eu tenho uma amiga, uma prof, colega minha, que tem um curso sobre a abordagem Reggio Emília e a relação delas com os campos de experiência. Se alguém se interessar, pode deixar aí um comentário para mim que eu compartilho o link do curso dela, tá? É um curso pago, tem um valor, eu não me lembro agora, mas eu sei que é um valor bem simbólico, bem baixinho, e vale muito a pena, assim, para quem se interessa em conhecer essa abordagem, tá? Bom, então vejam, quais são os 5 campos de experiência? O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, tá? Então tá aí, ó. Baseados também nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, os campos de experiência constituem um arranjo curricular, ou seja, uma forma de organizar o currículo da educação infantil, que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, tá? Então, tá aí a definição de campos de experiências. E vejam que é sempre no plural, experiências, porque são múltiplas experiências, né? Então, vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho. Eu vou explicar cada um dos campos, né? Mas a gente precisa entender um pouquinho esse conceito de campos de experiência a partir da BNCC. Primeiro, a gente tem que levar em conta, né? E Vygotsky já dizia isso, a criança é um ser social que nasce de uma determinada forma e se transforma a partir das relações com os outros, né? Ou ainda o que o Paulo Freire ia dizer, nós nascemos seres humanos, mas para nos tornarmos gente, nós precisamos nos relacionarmos com outras pessoas, com outras gentes, vamos dizer assim, né? Por isso, o ambiente escolar precisa ser pensado para fazer emergir todas essas potencialidades que a criança já traz, certo? E esse é um ponto significativo. Vejam, princípio educacional na educação infantil. Criar oportunidades pedagógicas que contemplem com sentido e significado
o maior número possível de experiências e tendo em vista as diversas áreas de conhecimento e as múltiplas linguagens culturais que permeiam o contexto social que a criança está inserida. Tá? Esse princípio educacional da educação infantil ele está preconizado lá nas diretrizes curriculares da educação infantil. Tá? Aí quando a gente para e pensa assim, bom, vamos pensar no conceito da experiência. Campus. Campus de experiências, né? Então, só vou voltar um pouquinho. Campus está ligado diretamente às áreas de conhecimento, às diversas áreas do conhecimento, que estão aqui, ó. Deixa a prof mostrar aqui para vocês, ó, as diversas... Opa, parei que não deu certo, vamos voltar aqui. Aqui, ó, as diversas áreas do conhecimento, os campos, certo? Então, é trabalhar as diversas áreas do conhecimento. Agora, experiências. Então, vamos pensar nesse conceito. Esse conceito, como eu já disse para vocês, ele vem da abordagem Reggio Emília, tá? Então, reconhece que a educação na primeira infância se faz pela promoção de práticas sociais e culturais criativas e interativas. Então, é pensar em proposições pedagógicas que respeitem o ritmo de ação da própria criança e a sua iniciativa, o protagonismo. Né? Na experiência, há espaço para a novidade, para a criação, para o inusitado, né? Algo que não se esperava, que aconteceu, para as diferentes aprendizagens e para os caminhos possíveis que a própria criança inventa. Então, é isso, é experimentar, é vivenciar, tá? E isso é experiência, me colocar diante do desafio de descobrir algo, de testar algo, de provar algo, de experimentar algo, de viver algo. É nesse sentido a experiência. Então, e é por isso que a gente vai dizer, né, que na educação infantil, quanto mais espaços diferentes as crianças puderem estar, né, maiores serão as suas experiências. Não tem como viver uma educação infantil trancada numa sala de aula, né? Não, a educação infantil tem que ir para o pátio, tem que ir para a cozinha, tem que ir para o refeitório, tem que ir para o banheiro, tem que ir para outros espaços fora da instituição da escola, né? Tem que ir no parquinho, mas também tem que ir na praça pública da cidade, tem que ir num teatro, é isso. Quanto mais a criança vivenciar, mais ela experimentar, mais ela vai estar se desenvolvendo, tá? Bom, e aí para ajudar, né, eu trago então elementos mais significativos dentro de cada um dos campos e reforço. Tem que ler lá na BNCC completinha, né, o que ela vai falar sobre cada um dos campos, tá? Mas vamos pensar no campo eu, o outro e o nós. O próprio nome já diz, né? Então é um campo de experiência que tem como escopo, que tem como objetivo ampliar o campo de percepção das crianças por meio das interações e das brincadeiras acerca de si mesma, do outro, valorizando a sua identidade, respeitando os outros e reconhecendo as diferenças que nos constituem como seres humanos. Não é um campo fácil de se trabalhar. E quem já trabalhou na educação infantil sabe do que eu estou dizendo, né? Porque as crianças pequenas, né? Os bebês, as crianças bem pequenas, elas são bastante egocêntricas. Elas não conseguem se colocar no lugar do outro. Elas muitas vezes não são capazes ainda de compartilhar, de interagir em grupo, né? E a gente faz todo um trabalho na educação infantil justamente nesse sentido da criança dividir, da criança saber emprestar, da criança se reconhecer como alguém, mas também reconhecer que o outro também é alguém. Então, esse é um campo bem desafiante e um campo importantíssimo, né? Porque essa criança precisa saber que ela é ela, que existe uma individualidade, mas que ela pertence a um grupo e que dentro desse grupo existe o outro e existe nós, né? Então, nessa perspectiva, se pensar em proposições pedagógicas que coloquem a criança diante do desafio de refletir e de compreender tudo isso, tá? O campo, corpo, gestos e movimentos, né? Já está dizendo, então vai trabalhar o corpo, os gestos, os movimentos. Qual é o escopo, né? Qual é o objetivo desse campo? É dar centralidade para o corpo, pois a instituição escolar precisa promover
oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação, uso do espaço com o corpo e desenvolverem autonomia pessoal. Olha que bonito, né? Então, aqui é o resgate do corpo. É essa criança que está imersa quase que constantemente ao uso do celular, que não sabe mais pular, que não sabe subir na escada do escorrega, da pracinha, essa criança que não consegue mais se embalar no balanço, essa criança precisa vivenciar o corpo, é pular, é dançar, é correr, é subir, é descer, enfim, o corpo aqui está como o grande, digamos assim, o grande centro, o grande escopo. E existem muitas atividades pedagógicas para se trabalhar, né, com esse corpo, e sempre lembrando que nós precisamos ter uma intencionalidade pedagógica que ajude essas crianças a se desenvolverem plenamente, né? Bom, aí a gente vem para o próximo campo de experiências, que é traços, sons, cores e formas. Então, como vocês podem estar vendo aí, né, um campo basicamente que vai trabalhar a apreciação artística, né, a arte, a linguagem artística. A arte, a gente tem que sempre lembrar que ela faz parte da grande área do conhecimento, que são as linguagens, né? Por que a arte é uma linguagem? Porque ela comunica e porque ela abre canais de comunicação, né? Ela vai comunicar sentimentos, emoções, sensações. Então, ela é muito importante porque ela desenvolve a sensibilidade das crianças, e ao desenvolver a sensibilidade, ela ajuda também no desenvolvimento da estética das crianças, né? As crianças possam ser capazes de ver o belo e de se emocionar através do belo, né? Então, é um campo de experiência que tem como escopo promover a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem permanentemente a cultura e potencializem suas singularidades ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas. Então, vejam, né? Colocar a criança imersa na linguagem artística, no mundo artístico, né? Sempre pensando na qualidade do repertório que se apresenta para as crianças, né? Não é qualquer música, não é de qualquer grupo, não é só para que as crianças fiquem, como eu posso dizer assim, distraídas enquanto a professora faz outra coisa, né? É justamente propor a imersão na linguagem artística, na música, na dança, pensando sempre na qualidade daquilo que está sendo oferecido a essas crianças, tá? Isso é muito significativo. Bom, e aí o próximo campo, né, é escuta, fala, pensamento e imaginação. Esse é um campo fundamental, e aí eu gosto sempre de fazer um parênteses, né, que a BNCC que nós temos hoje, que foi homologada em dezembro de 2017, ela é a versão 3, né, porque nós tivemos uma primeira versão, lá por 2014, se não me falha a memória. Aí essa primeira versão passou por uma análise, nós tivemos uma segunda versão. Nessa segunda versão, este campo aí, ele não se chamava escuta, fala, pensamento e imaginação, ele se falava leitura e escrita, tá? E aí ele era leitura, escrita, e agora deu um branco na prof, que tinha um outro junto. Mas vocês podem pesquisar depois para olhar. E aí houve alguns debates em cima desse campo, leitura, escrita, em função daquela velha discussão sobre se alfabetiza ou não se alfabetiza na educação infantil. Os educadores na época, né, que estavam participando aí desse movimento da elaboração da BNCC, e eu confesso que eu era uma, porque na época eu era diretora de uma creche no município onde eu era professora, e tinha uma plataforma do Ministério da Educação onde a gente podia votar
né? Onde a gente podia ajudar na elaboração da BNCC. E na época a gente então sugeriu que se tirasse a escrita e a leitura e se passou a ter então essa nomenclatura, esse campo, que é escuta, fala, pensamento e imaginação. Por quê? Porque as pesquisas vêm sinalizando e vêm mostrando que para que uma criança se alfabetize, né, de fato, com proficiência, e se torne uma pessoa plenamente alfabetizada, com compreensão de texto, com fluência leitora, nós precisamos antes desenvolver alguns elementos nessa criança que são fundamentais. Mas isso não quer dizer que esse campo de experiência seja um pré-requisito para o primeiro ano. Não é essa a ideia. Mas a ideia é não se romper com um processo, com um procedimento que é importante na formação dessas crianças, para que quando elas possam chegar no primeiro ano, elas cheguem, né, com aquilo que se espera da idade dela, né, na educação infantil, que seja plenamente alcançada. Então, vamos pensar o seguinte: escuta, né? Uma criança precisa aprender a escutar. E a gente sabe, quem já trabalhou com educação infantil, que elas têm muita dificuldade nesse processo, porque às vezes a gente está contando uma história, a criança está falando junto, está perguntando, ou está dizendo coisas que não tem nada a ver com a história. Por quê? Porque ela ainda não desenvolveu o processo da escuta, de escutar o que o outro tem a dizer. E isso não é só nas crianças, né? Se a gente for olhar hoje, vários adultos não conseguem escutar, né? Não são capazes, elas estão escutando, mas já estão pensando em outra coisa e já estão falando junto. Então, se eu não aprender a escutar, eu não consigo me desenvolver plenamente e certamente eu terei mais dificuldade para me alfabetizar quando eu tiver que escutar os fonemas, né? Quando eu tiver que perceber os fonemas, quando eu tiver que perceber, escutar a palavra que está sendo me solicitada para escrever. Então, desenvolver a escuta é importante. Um outro elemento que é importante na educação infantil é a criança desenvolver a fala, né? Porque a gente sabe que é na idade da educação infantil, né? De 0 a 5 anos e 11 meses, que as crianças desenvolvem a fala. Muitas crianças falam como o Cebolinha, né? Trocando as letrinhas. Outras crianças têm dificuldade de dicção, né? De dificuldade de falar as palavras corretamente. E tudo isso precisa ser muito bem trabalhado na educação infantil. E claro que, dependendo do caso, né, a professora, junto com a família, vai encaminhar para um profissional um fono, certo? Mas a fala, se ela não for bem desenvolvida agora, ela é um elemento que compromete no processo de alfabetização. Porque como que uma criança vai escrever prato se ela fala plato, por exemplo, né? E eu também já fui professora alfabetizadora há muitos anos e sei o quanto isso é difícil para a criança, né? O quanto isso vai comprometer também na escrita. Então, a fala também é importante nesse momento da educação infantil. Mas junto a tudo isso, o pensamento, né? E a imaginação. O que é o pensamento e a imaginação? É justamente a criatividade. Uma criança precisa, no contexto da educação infantil, desenvolver a sua criatividade, o seu pensamento, o seu pensar, né? Ter consciência daquilo que ela pensa, como que ela pode expressar no papel, de diferentes linguagens, né? Diferentes modos. Essa imaginação, né? Permitir que a criança crie na educação infantil e imaginar está diretamente ligado ao processo de criação, porque quanto mais uma criança, por exemplo, né, só um exemplo, mas quanto mais uma criança desenha livremente, ao invés de simplesmente pintar um desenho pronto que foi dado a ela, mais ela está desenvolvendo a criatividade dela. E isso tudo é muito importante para depois, no futuro, quando ela tiver que escrever uma frase, que ela vai ter que olhar um desenho e formar uma frase para aquele desenho, ou quando ela tiver que criar uma história escrita, isso tudo vai ser importante, né? Mas eu quero deixar isso muito claro, que é um campo de experiências muito amplo, que existem possibilidades de trabalhar. E aí eu trago de novo uma citação que está dentro do QSN de Guarulhos, do quadro de saberes necessários de Guarulhos, que eu já citei para vocês, que vai dizer, né? Aprender uma língua não é somente aprender as palavras, mas principalmente os seus significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio sociocultural entendem, interpretam e representam a realidade.
Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro deste campo eu vou trabalhar também leitura e escrita, mas eu vou trabalhar fazendo com que a criança compreenda os usos e funções desta linguagem no contexto onde ela está inserida, tá? Então, por exemplo, como é que eu vou desenvolver escuta, fala, pensamento e imaginação se eu não vou trabalhar com literatura infantil? E literatura infantil está diretamente relacionada à escrita, à leitura, não é mesmo? Então, as crianças podem ouvir histórias e podem também criar histórias, tendo a professora como escriba, né? Como aquele sujeito que vai escrever, já que em algumas situações nem todas ainda escrevem, certo? Bom, e aí a gente tem o quinto e último campo de experiências que se chama espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, vocês estão vendo, né? Quando eu falo em espaços, eu estou falando de geografia. Quando eu falo em tempos, eu estou falando de história. Quando eu falo em quantidades, eu estou falando em matemática, relações e transformações, ciências, não é? Mas, embora eu cite, né, esses componentes curriculares, a gente precisa ter muito claro que na educação infantil não se trabalha os componentes curriculares, ou seja, as antigas disciplinas, né? Não se trabalha conteúdos, se trabalha os conhecimentos produzidos pela humanidade, por isso que o campo recebe esse nome. Então, qual é o escopo desse campo, né? Promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e construir fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar estará criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano. Então, é justamente um campo da exploração, né? Quanto mais a criança explorar, quanto mais ela vivenciar esses, enfim, né, esses espaços, esses tempos, essas quantidades, essas relações e transformações, mais ela vai estar, então, ampliando seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e, consequentemente, né, ela vai estar aprendendo a usar no seu cotidiano, o que é muito importante, tá? Então, o que a prof quer dizer, assim, ao fechar aqui os 5 campos? Como eu já disse e eu repito, né, lá na BNCC, cada campo tem um quadro, certo? Esse quadro é dividido em 3 colunas. A coluna dos bebês, a coluna das crianças bem pequenas e a coluna das crianças pequenas. Se eu sou professora que trabalho com a faixa etária de 4 a 5 anos e 11 meses, eu tenho que olhar a coluna das crianças pequenas e observar de cada campo da experiência quais são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E ao olhar cada um dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eu preciso criar as proposições pedagógicas que eu vou trabalhar com as crianças na educação infantil. Então, esse é o olhar, né? Então, a BNCC, ela está toda reestruturada, mas na prática da sala de aula, eu como professora, como professor ou como uma coordenadora pedagógica, que vou orientar os professores da minha escola, eu preciso olhar, né, para a coluna que se relaciona com a faixa etária que eu trabalho, e ao olhar, eu vou criar as proposições pedagógicas, as atividades pedagógicas que eu vou desenvolver com as crianças, tá? Então, é esse o olhar que a gente tem que ter neste momento. E aí eu trago uma autora que também é sensacional, eu super sugiro a leitura da Daniela Finco. Ela, inclusive, ela tem um livro que ela vai falar dos campos de experiências, e esse livro está digitalizado na internet, ela liberou, tá? Ele é digital, ele é um e-book gratuito, é só botar lá no Google, fazer o download e tem acesso. Tá? A Daniela Finco, inclusive, ela foi né, uma das que ajudou na elaboração da BNCC, e ela vai dizer, né, com os campos de experiências educativos, podemos pensar a proposta curricular para a pequena infância com experiências de vida em contextos educativos. Então, o que ela quer dizer com isso, gente? Esses 5 campos de experiências, justamente trazer as experiências da vida das crianças para dentro da escola da educação infantil, né? É trazer aquele brincar, aquelas interações que as crianças
principalmente as crianças mais, vamos dizer assim, dos séculos passados, né, que ainda viviam na rua, que brincavam com seus primos, com seus amigos, trazer essas experiências para dentro da escola, possibilitar que as crianças vivenciem tudo isso nesse ambiente, tá? Esse é o grande escopo, então, da educação infantil, é o grande escopo dos campos de experiências, e lembrando, tudo isso, certo? Tudo isso para que a gente possa fomentar uma educação integral. Uma educação integral não é uma educação de tempo integral, né? A educação integral é aquela educação que trabalha a multidimensionalidade das crianças, tá? Precisamos formar integralmente essas crianças para que a gente possa prepará-las para viver no aqui e agora dessa sociedade do século XXI que nós estamos vivendo, tá? E aí, antes de finalizar, eu queria só dizer algumas coisinhas para vocês. Primeiro, se alguém se interessa, tá? Eu tenho uma videoaula aqui no meu canal onde eu explico o que é a BNCC e quais são as premissas que estão, né, perpassando por ela. Uma videoaula bem interessante que vale a pena, vai complementar. Eu também tenho uma videoaula onde eu explico a mudança curricular no ensino fundamental, o que é muito importante também, né? Porque tanto os professores que trabalham no fundamental quanto na educação infantil precisam conhecer como que se dá a estrutura nessas diferentes etapas, já que uma é bem diferente da outra, né? Então, eu tenho uma videoaula sobre isso também, assim como eu tenho uma videoaula sobre a estruturação do novo ensino médio, tá? Tem também uma videoaula onde eu abordo as questões das competências, tá? Para que a gente possa entender um pouquinho como a BNCC se articula com o desenvolvimento de competências, e fica aí o convite, tá? Então, eu agradeço muito pela atenção. Eu espero de coração ter contribuído com essa videoaula para o entendimento da estruturação da educação infantil a partir da Base Nacional Comum Curricular. Mas, claro que, se ficou alguma dúvida, ou se vocês têm alguma questão, alguma consideração a me fazer, é só colocar ali nos comentários, aqui embaixo do vídeo no YouTube, que vou ter a maior satisfação em responder, tá bom? Ó, um beijo grande, e se curtiu a aula, deixa aí um like para a prof, tá? Até uma próxima. Tchau, tchau. Pronto? Não, Gabriel.